Oi, eu sou a Lari, tudo bem com vocês? Faz um bom tempo que eu não trago vídeos aqui no canal, mas hoje eu retornei. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês como fazer uma barra de pesquisa, né? Uma search bar com HTML, CSS e JavaScript. Qualquer coisa que tu precisar fazer uma pesquisa ou uma busca, esse vídeo vai te ajudar a fazer, porque eu vou te ensinar como que tu vai poder fazer pra, fazer uma pesquisa e como que a gente faz com o JavaScript uma busca de elementos de textos. Se tu quiser pesquisar, por exemplo, só o título, a descrição, aqui o ano do filme. E vou mostrar aqui na prática como que essa aqui que eu fiz funciona, né? Eu, como exemplo, criei uma lista de filmes. Mas, como eu disse, tu pode criar uma lista de qualquer coisa que vai funcionar para ti igualmente. Então, por exemplo, aqui eu vou pesquisar por Avengers, ele vai vir. Se eu pesquisar com letra minúscula, também funciona. Se eu digitar qualquer coisa, vem nenhum resultado encontrado. Eu posso também pesquisar pela descrição do filme. Então, tipo, aqui eu botei a mesma descrição em todos, né? Mas seria o Loren. E ele também é responsivo, ou seja, ele funciona para celular também. Para celular ele ficaria assim. Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, Avengers, ele vai funcionar também. Então, se tu quer aprender a fazer uma barra de pesquisa, continua assistindo esse vídeo. Tu vai ver que é muito mais fácil do que tu imagina. Então, eu vou começar aqui na área de trabalho criando uma pasta, mas tu pode ficar à vontade para criar uma pasta onde tu achar melhor. Então, eu vou clicar com o botão direito e criar uma nova pasta e vou chamar ela de Search Bar. Eu já tenho a minha search bar aqui, né? Eu vou deixar ela como, pode ser então, barra de pesquisa. Então, barra de pesquisa. Eu vou abrir então o VS Code e eu vou arrastar essa pasta que a gente acabou de criar aqui pra dentro. Mas se tu quiser, tu também pode selecionar o arquivo por aqui, né? Clicar aqui, clicar em File e clicar em Open File, ou Open Folder, no caso, que seria para abrir uma pasta. Aqui com a nossa pasta aberta, a gente vai criar alguns arquivos que a gente vai precisar e algumas pastas também para fazer esse nosso mini projetinho, né? Então, o primeiro arquivo que a gente normalmente cria é o index.html. A gente também vai precisar de um CSS e de um JavaScript. Então, aqui, para separar o HTML dos outros elementos, né? Dos outros arquivos, a gente vai criar uma pasta chamada src. Dentro dela, a gente vai criar outra pasta chamada JavaScript. Dentro do JavaScript, a gente vai criar o nosso script.js. Vai ser responsável pela funcionalidade desse nosso projetinho, né? Aqui, depois, a gente vai criar a pasta chamada CSS e dentro a gente vai criar o arquivo styles.css. Agora, aqui no HTML, a gente pode executar ele, né? Abrir ele. Vocês podem ir direto lá na pasta onde tu criou, tipo, por exemplo, aqui, e abrir o HTML por aqui mesmo, só clicar nele que ele já vai abrir. Ou vocês podem executar com o Live Server, que eu gosto bastante de usar. Então, vocês precisam baixar ele aqui nas extensões, só vem aqui e pesquisar por Live Server. Aí, depois que tu já tiver ele instalado, é só tu vir aqui no index.html, clicar com o botão direito e Open with Live Server, né? Abrir com o Live Server. Quando tu clicar aqui, ele vai abrir o arquivo no teu navegador. Dessa forma, né, com o Live Server, quando tu fizer qualquer mudança, qualquer alteração no teu código e salvar ele, né, clicar no Ctrl S, ele já vai automaticamente refletir para cá, já vai atualizar a página para cá. Então tu não vai precisar ficar vindo aqui atualizando a página. Dessa forma fica um pouco mais fácil da gente fazer o nosso projeto. Então eu vou dividir a tela ao meio, vou colocar o nosso VS Code aqui e colocar a nossa página aqui. Eu vou aumentar um pouco a fonte para ser um pouco mais fácil da gente ver. Vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter. Aqui a gente cria a nossa estrutura padrão do HTML para nós, para a gente não precisar digitar tudo isso à mão. Eu vou começar importando já o nosso CSS. Para isso, a gente pode escrever link. Dentro do href, a gente bota src/css style.css, porque ele é o nosso caminho, né? A gente tem a pasta src, dentro dela CSS e styles.css, que seria o nosso caminho do CSS. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui no CSS, ele já vai funcionar aqui no HTML. Vou também já adicionar o nosso JavaScript. Então, eu vou botar script src/javascript script.js. Agora a gente já tem o CSS e o JavaScript importados na nossa página. Quando a gente for fazer eles, né, a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer mais depois. Então, quando a gente for fazer eles,
a gente já tem eles importados aqui. O título do nosso documento, né, eu vou mudar para search bar, mas pode chamar do como tu achar melhor. E aqui dentro do body que a gente realmente vai começar a planejar o nosso HTML. Eu coloquei tudo dentro de uma div. Vocês podem usar tags semânticas como section e esse tipo de coisa, mas como o intuito desse vídeo vai ser mais mostrar a barra de pesquisa, eu fiz mais com divs mesmo. Mas na prática, mesmo não muda nada, assim. Seria só caso tu fosse botar o site no ar, assim, precisaria das tags semânticas, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso nesse vídeo. Então aqui eu vou colocar uma div, ela vai ter um ID de container. Então para botar um ID com atalho, tu pode botar uma hashtag, né, e escrever o ID que tu quer. No meu caso vai ser o container. Dentro da div container, a gente vai criar o nosso input, que vai ser essa partezinha aqui. Então, para isso, a gente vai colocar dentro dela outra div. E essa div, ela vai ter a classe input group. Então, aqui, o atalho da classe seria um ponto, né? Para o ID seria a hashtag, para a classe ponto. Eu vou chamar aqui, então, de input-group. Dentro da div input group, eu vou criar outra div, que vai ser para o nosso ícone de pesquisar. Ele não é um botão, ele é só um íconezinho, ele serve só de forma de decoração mesmo. Tipo, aqui ele até tá com um cursor pointer, mas não precisa. Que tipo, tu já vai digitar aqui, né, e já vai funcionar. Não precisa do botão. Então, eu vou colocar só um ícone. Então, aqui eu vou ter uma classe de input-icon. E dentro dele a gente vai colocar um ícone. Então, eu vou te mostrar agora como que a gente pode fazer para usar ícones nos nossos sites, né, nos nossos projetos. Eu uso o Font Awesome, porque eu acho mais simples de usar, né? E ele é gratuito, então é bem tranquilo. Pode vir aqui no teu navegador e pesquisar por Font Awesome CDN. Tu pode entrar no Font Awesome e lá dentro criar tua conta, pegar o CDN por lá. Só que uma forma mais fácil, né, para tu fazer só para testar mesmo, é pegar o CDN por aqui. Então tu só vem aqui, copia aqui, cola ele no teu HTML. Eu prefiro colocar ele antes do nosso CSS, para depois os nossos estilos sobrescreverem os estilos padrões dele. Depois a gente pode vir no site mesmo, nesse aqui, e pesquisar pelo ícone que tu quiser. O ícone que eu usei aqui foi o da lupa, né? Pode pesquisar, por exemplo, por search, e já vai aparecer o ícone que tu quer, que vai ser esse aqui. A gente vai clicar nele e clicar aqui para copiar essa tag HTML. E é só vir aqui no nosso HTML e colar a tag dentro. Para o Live Server funcionar a primeira vez, talvez tu tenha que recarregar a página uma vez só. Mas depois que tu fizer isso uma vez, ele já vai ter carregado e tu não vai precisar mais carregar. Logo abaixo da div input icon, eu vou colocar um input. Esse input ele vai ser do tipo text mesmo. Eu vou botar um ID nele para depois a gente conseguir manipular lá no JavaScript. Então eu vou chamar de search. Tu pode botar o ID que tu achar melhor. Ele vai ter uma classe também. A classe vai ser de input-field e ele vai ter um placeholder, que é aquele textinho que fica dentro dele, né? Que eu vou chamar de pesquisar. E ele vai ficar dessa forma aqui. Tu pode quebrar o HTML para ficar mais fácil de ler também. Dessa forma aqui, ó, não tem problema. É até melhor e mais organizado, né? A gente fazer assim. O nosso input group aqui, ele tá pronto. Depois é só estilizar ele. E a gente vai ir para os itens, né? Para nossa lista. Tu pode ficar à vontade também para fazer uma lista como tu achar melhor. Uma lista de itens que tu quiser. Eu fiz de filmes porque eu achei interessante, ficou bem bonitinho. Mas pode fazer do que tu quiser, né? Fica à vontade. Para nossa lista, eu vou usar a tag UL e ela vai ter uma classe de itens. Dentro dela vai ter os itens da lista. Então, a gente vai usar a tag LI. Também vai ter a classe daí de item. Dentro desse item, a gente vai criar o nosso cardzinho, né, de filme. Eu vou vir aqui e vou botar, então, uma div, que vai ter a classe item-image. E dentro dele, a gente vai ter a imagem. Então, para isso, eu vou usar a tag img. Dentro do src, eu vou passar o caminho da nossa imagem. Só que aqui, por enquanto, a gente não tem nenhuma imagem, né? Eu pesquisei no Google mesmo. Eu espero que não me dê problema com direito autoral as capas de filmes que eu usei. Mas, assim, eu vou deixar disponível essas imagens que eu baixei num repositório no GitHub, então o link dele vai estar aqui na descrição para tu baixar essas imagens que eu usei, mas tu pode ficar à vontade para, tipo, ir no Google, pesquisar a imagem que tu quiser e colocar aqui para dentro, tá? Não vou fazer isso agora porque talvez eu me comprometa fazendo isso. Então aqui eu vou criar uma pasta que vai ser a de images. E aqui eu já, então, vou arrastar as imagens que eu baixei aqui para dentro, né? Então, a imagem do Avengers,
a do Duna e a do Harry Potter. Com as imagens aqui para dentro, é só eu usar elas. Então, é só passar aqui dentro da SRC o caminho delas. Então, é SRC Images. A primeira que eu coloquei foi o do Avengers. E aqui no Alt, né? Por exemplo, se essa imagem não carregar, não funcionar, esse seria o texto alternativo. Funciona também para pessoas que tenham deficiência visual conseguirem ouvir a imagem. Basicamente isso. Então, aqui eu vou chamar de Avengers Poster. Aqui ele ficou enorme, mas a gente já vai arrumar. Depois da div item image, a gente vai criar outra div que vai ser a item-content, né? O conteúdo do nosso item em si, né? Que vai ter o título, o subtitle, né? Subtítulo. Então aqui eu vou botar a tag H2, que vai ser a item title. E aqui eu vou botar o nome do filme, que é Avengers. Claro, não é o nome completo do filme, eu coloquei só o primeiro nome, mas que nem eu disse, tu pode criar da maneira que tu achar melhor. Depois do título, aqui eu vou colocar um subtítulo. Então para isso eu usei a tag P, mas tu pode usar um H3 também, sem problema. E eu chamei ele de item subtitle. Subtitle. E eu escrevi, e eu coloquei aqui um íconezinho, né? Tipo esse ícone de filme aqui. Eu vou pesquisar ele aqui no Font Awesome também, então eu posso vir aqui pesquisar, por exemplo, por film ou movie, no caso, esse aqui é filme mesmo, porque seria esse, tipo, o filme, não o filme, entendeu? Tipo, aquele negocinho antigo que a gente não usa mais hoje em dia. Daí eu vou vir aqui colar aqui dentro. Aqui vai ser bem ruim de ver por causa dessa imagem gigante, mas ele tá aqui. E abaixo aqui eu escrevi a categoria que ele pertence, né? Que é filme. Se fosse uma série, eu botaria série. E o ano de lançamento do filme. Que eu acredito que foi 2019, tá? Eu não pesquisei essa informação, mas na minha cabeça é 2019 isso aqui. Então me corrijam caso esteja errado. E eu vou colocar aqui embaixo a descrição. Então vai ser .item-description. E aqui eu botei um lorem aleatório mesmo. Tipo, um textinho aleatório. Vou até vir aqui, vou copiar esse que eu coloquei e vou colar aqui para ser o mesmo, mas tu também pode colocar o que tu achar melhor. E ele vai ficar assim. Aí os outros, tipo, é só tu copiar e colar. Então, eu vou copiar esse aqui, colar ele abaixo, trocar agora para Harry Potter e eu vou ir alternando e daí eu já volto. Então, o nosso HTML, ele tá pronto. Agora a gente pode começar a fazer o CSS e depois a gente vai ir pro JavaScript. Então, aqui no CSS, eu começo zerando todos os CSS padrões. Então, para isso, eu posso colocar um asterisco e zerar, tipo, botar margem 0, padding 0, um box sizing, border box, e eu vou importar uma fonte também. Então, eu vou ir lá no Google Fonts, pesquisar aqui Google Fonts. Eu gosto bastante de usar a fonte Poppins, porque eu acho ela bem bonitinha, ela já tá até aqui. É só tu pesquisar por Poppins, vir nela, clicar aqui em Get Font e tu vai clicar em Get Embed Code. Aí tu vem aqui em Import, copia esse @import aqui e cola no teu CSS. Se tu quiser colocar ele no HTML, é só tu copiar aqui esses links aqui. Mas é melhor, eu acho mais fácil colocar aqui no CSS. Aí para usar ela, é só tu vir aqui e colocar font-family, o nome dela que seria Poppins, vírgula, sans serif, que é a outra variação, caso o navegador não encontre a fonte Poppins. Então aqui a nossa fonte ela já tá funcionando. Eu vou começar estilizando essa imagem aqui pra gente conseguir ver as outras coisas, porque senão a gente vai ver só a imagem, mas depois aí a gente faz, tipo, volta para as outras coisas, né? Ela tem uma div em volta, que é com a classe item-image, e a gente vai customizar a imagem. Então eu vou vir aqui e vou botar .item-image e pegar a img. E vou colocar uma largura, uma width, né, de 100 pixels e uma altura, uma height de 120 pixels. Aí agora a gente já consegue ver um pouco melhor, né? Aí para ela não perder a qualidade, a gente usa um Object Fit Cover. Aí ela fica assim, ela não perde a qualidade. E eu posso colocar também um Border Radius nela. Então aqui eu vou botar um Border Radius de 8 pixels para dar uma arredondada nas pontas. Então, beleza. Agora vamos voltar para as outras coisas. Vamos fazer primeiro o nosso input e depois a gente volta para a nossa lista. Então, primeiro, na verdade, eu vou customizar o body. Então, eu vou vir aqui no body, vou dizer que a página, né, ela tem uma altura mínima de 100 VH, que seria mais ou menos daqui até aqui, né? Seria essa altura mínima. Vou colocar um display flex,
um Align Item Center e um Justify Content Center também, para os nossos itens eles ficarem centralizados. E vou colocar um fundo, então background color, a cor que eu usei foi C7D2FE. Eu vou passar um pouco mais rápido o CSS porque eu quero que o foco seja mais no JavaScript, mas vou tentar explicar, tipo, detalhadamente, assim, o máximo que eu conseguir o CSS também. Então, o fundinho eu coloquei esse lilás aqui, né, que eu achei ele bem bonitinho. Agora, a gente vai customizar essa tag aqui, ó, essa div aqui, que vai ser a input group, pra gente conseguir fazer o nosso input bonitinho. Então, eu vou pegar aqui essa classe aqui, vou colar ela aqui e eu vou colocar um display flex para os itens irem um do lado do outro, lado a lado. Vou colocar um align item center para os itens ficarem centralizados e vou colocar uma cor de fundo. A cor de fundo que eu coloquei foi FFF, que é o branco. Vou colocar também um padding. Esse padding, ele na verdade vai fazer mais sentido depois, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ele. Eu botei um padding de 8 pixels, 16 pixels, 8 pixels e 8 pixels. Por quê? Basicamente, 8 pixels em cima, 16 aqui do lado, 8 embaixo e 8 aqui na esquerda, né? Por que na direita mais pixel que na esquerda? Porque ele vai ficar mais bonito, mas depois eu mostro pra vocês certinho. Eu vou botar também um border radius de 24 pixels e um gap de 8 pixels. O gap seria esse espaçamento que a gente coloca aqui. Eu vou customizar o ícone agora. Então, a classe que tá no ícone é essa input icon. Então, eu vou copiar ela aqui e colar aqui. Vou colocar no nosso ícone uma largura e uma altura fixa para ele, uma largura mínima, né? Para ele ficar redondinho. Então, eu vou colocar aqui uma largura mínima, tipo uma min width de 32 pixels e uma min height de 32 pixels. Ele vai ficar assim e a gente vai colocar uma cor de fundo. Então, background color. A cor que eu usei foi hashtag 604646 FF. E eu troquei a cor do ícone também. Então, eu vou botar uma color de hashtag FFF. Só que tá vendo que ele não ficou alinhado? Então, para isso, eu posso botar um display flex, um align item center e um justify content center também. E também um border radius. Eu coloquei aqui um border radius de 100%. Então, border radius de 100%. Seria mais ou menos isso. O nosso ícone, ele tá customizado. Agora a gente pode ir para o input, para essa partezinha em si. A classe que tá no input é a classe input field. Posso pegar ela aqui e colocar ela aqui. Eu tento sempre no CSS seguir a ordem do HTML. Então, tipo, a ordem que tá aqui o HTML, eu coloco aqui no CSS também. Acho que fica um pouco mais organizado. Vou colocar aqui, então, uma largura de 100% para ele ocupar até o final. Vou colocar um border, uma borda de none, para não ter nenhuma borda. E vou colocar também um background color de transparente, que eu acho que nem vai precisar, na real, tinha colocado, mas, bom, não sei se precisa. Tá vendo que quando eu clico, acontece isso aqui? Bom, na verdade, eu vou deixar isso aqui para mostrar um negócio para vocês primeiro. Lembra daquele padding de 16 que eu coloquei? Foi para ele não ficar esquisito aqui, ó. Porque se eu colocasse 8, ele ia ficar muito para cá. Só que se eu colocar 16 desse lado aqui, ele também fica estranho. Então, a forma que eu encontrei foi essa aqui, que eu acho que ficou bacana. Então, agora, vamos tirar essa borda aqui, porque essa borda aqui tá bagaceira, né? Eu vou tirar ela com o focus. Então, eu posso pegar esse ponto input field que tá aqui e dar 2 pontos focus. E a borda, ela é um outline. Então, eu boto aqui outline none. Aí, quando eu clico, não fica, né, a borda. Tu pode fazer uma animação pra vir uma borda em volta, mas eu achei que ficou bonitinho assim, né? Pode deixar assim, ou como tu preferir, né? Agora, a nossa barra de pesquisa, ela tá pronta. Agora, a gente pode customizar, então, os nossos itens. Eu vou começar primeiro customizando a lista. Então, eu vou botar ponto itens, né? Aqui, deixa eu ir no HTML pra te mostrar os itens da nossa lista. Eu vou colocar, então, um display flex, um flex direction column, porque eu quero que ela seja em coluna, não quero que fique um do lado do outro, para mim poder usar um gap
Então, eu quero colocar aqui um gap de 12 pixels, para ter um espaçamento entre eles. Agora não vai ficar muito visível, mas quando a gente fizer os cardzinhos vai ficar melhor. Eu quero tirar essa bolinha daqui também. Então, eu posso botar um list style de none. Vou colocar uma margem top também. Então, margem top de 12 pixels, dessa forma aqui, para ter esse espacinho desse lado aqui em cima, na verdade. Agora eu vou colocar também uma cor de fundo. Então, background color, a cor vai ser branca também, então hashtag FFF. Vou botar um border radius, então uma bordinha arredondada de 24 pixels para ser o mesmo do input. Vou também colocar um padding de 14 pixels. Vou delimitar uma largura para ele, então eu vou botar uma largura de 350 pixels, para ele ficar pequenininho. Mas pode, que nem eu disse, né, tu pode colocar o tamanho que tu preferir, da forma que tu achar que fique melhor. Eu vou delimitar também uma altura para ele. Então eu vou colocar com base nesse aqui, que eu tinha feito no olho mesmo, para que ele possa aparecer só 3 filmes. Caso tenha mais de um filme, ele vir uma scroll bar, né? Então eu vou fazer isso com vocês. O tamanho que eu encontrei ali foi 421 pixels. Então 421 pixels eu coloco aqui. Por enquanto aqui ficaria estranho, mas depois a gente vai customizar, vai ficar bonitinho. E para vir a scroll, a gente coloca um overflow Y de alto. Agora a gente vai customizar o item em si. Então, aqui eu vou colocar ponto item. E dentro do item, eu só vou colocar um display flex para ir um pro lado, tipo um pro lado do outro, sim. E vou colocar um gap de 12 pixels, para ter um espacinho aqui. Eu vou customizar agora o título. E como o título ele vem depois da imagem, então eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou botar ponto item traço title. Eu vou colocar uma fonte para ele de 18 pixels. Então, font size 18 pixels. E a cor que eu usei nele foi de hashtag 333. Dessa forma. Vou customizar também o subtitle. Então, item traço subtitle. O subtitle, a fonte foi de 12 pixels. E a cor dele, a color, foi de hashtag 666. E agora a descrição. Então, item traço description. A fonte foi de 14 pixels, então fonte size de 14 pixels. E a cor dele foi hashtag 666 também. Tem alguma coisa quebrando aqui, vou inspecionar para ver o que aconteceu. A nossa imagem, a div, né, ela tá um pouco maior. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Ah, vocês não estão vendo aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. A div aqui, essa div aqui, ela tá um pouco maior que a imagem não tá ficando dentro dela certinho. O que eu posso fazer, então, é vir aqui, pegar a div, né, em si, não a imagem, e eu vou adicionar nela também as mesmas medidas, tipo, a mesma coisa que tá aqui, ó. Widget de 100 pixels e a height de 120. Aí ele arrumou, ele ficou certinho aqui. Se eu adicionar também mais um filme, então, tipo, eu viria aqui, vou copiar aqui e vou colar, tipo, pode botar outro filme, né? Ele viria essa scroll aqui na nossa listagem. Vou deixar só 3, mas tu pode colocar mais, né? E tu também pode ficar à vontade para customizar a scroll, deixar ele como tu achar melhor também. Aqui ficou um espacinho um pouco estranho, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui, que no outro aqui não ficou, eu tava comparando os dois, né? Deixa eu inspecionar aqui também. Bom é que a gente consegue usar sempre essa ferramenta, né? Quando a gente precisar, a gente usa aqui, a gente sempre consegue achar o nosso problema, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deu CSS. No CSS, e olhando muito aqui, eu achei que a altura, eu botei uma height, né, uma altura de 421. Mas tem que ser uma altura máxima, porque nem sempre ele vai ter aquele tamanho, né? Então, assim ficou certinho. Então, o nosso CSS, ele tá pronto. A gente pode ir pro nosso JavaScript fazer realmente funcionar a nossa barra de busca, né? Nossa pesquisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os elementos, né? A gente precisa pegar o valor que a gente digita aqui. A gente precisa pegar também cada item dessa lista para poder comparar com esse valor que a gente pesquisou. Então, como que a gente faz? Primeiro, né, para pegar o valor que eu digitei. A gente pode aqui criar uma variável, né, para armazenar esse valor. Então, eu vou criar uma const, vou chamar ela de search input. E aqui primeiro, a gente não vai pegar o valor. No caso aqui, a gente vai pegar o input e depois a gente vai pegar o valor desse input de uma outra maneira. Então, aqui eu vou colocar para pegar o input, eu vou botar document.getElementById. O ID que a gente colocou nela foi search, que é esse ID aqui. Então, eu vou copiar ele e vou colar ele aqui dentro. E dessa forma, a gente já consegue pegar o input. Então,
Então, se eu der aqui, por exemplo, o console.log de search input, e no console, a gente consegue ver que ele já está pegando o nosso input, mas não o valor dele. E como é que eu faço para pegar o valor dele? Eu vou usar aqui um listener, né? Um event listener, que basicamente quando o usuário interagir com esse input, ele vai ouvir, né? Um listener, ele vai ouvir o que ele está digitando e ele vai fazer alguma coisa com isso. Então, como que eu faço isso? Eu posso pegar esse search input e botar um event listener, então add event listener. O evento que eu vou usar vai ser o de input, que, como eu disse, ele basicamente, toda vez que o usuário digitar alguma coisa, ele vai ouvir. Então, ele é diferente do tipo do clique, por exemplo, que daí ele teria, ou aquele tipo de enviar alguma coisa. Na hora que eu digito, ele já vê o que eu estou digitando. Entre parênteses, eu vou escrever event e eu vou abrir uma arrow function, dessa forma aqui. Aí aqui dentro, então, tudo que eu digitar, ele já vai estar ouvindo. Vamos testar? Se eu der um console.log de event.target.value e ir no console, aqui a gente pode ver que qualquer coisa que eu digito, ele já tá ouvindo, né? Já tá pegando aqui. Então, esse event target value, ele é o valor do input. Então, a gente pode armazenar ele numa variável também, numa const de value, dessa forma. Só que antes da gente poder comparar esse valor com o valor que está no item, a gente precisa fazer algumas formatações. Por exemplo, passar tudo para minúsculo ou tudo para maiúsculo. Por quê? Porque o texto que está vindo aqui, ele pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo, quanto ter a mistura dos dois, mas quando eu digitar aqui, eu quero poder digitar, por exemplo, Avengers com a letra minúscula e eu ter essa comparação, né? E funcionar, até porque é a mesma palavra, só tá com a letra minúscula e maiúsculo. E também, deixa eu dar um console log de novo aqui, agora do value, né? Se eu digitar, por exemplo, vários espaços em branco, ele pega esses espaços antes. Se eu digitar espaços em branco depois, ó, ele vai adicionar esses espaços em branco. No caso aqui, não vai ter nenhum espaço em branco antes, mas vai que tipo, eu dei um espaço aqui e comecei a digitar Avengers. Ele vai pegar esses espaços e não vai conseguir comparar com esse aqui. Então, a gente precisa remover esses espaços em branco antes e depois de uma palavra. Não contando frases, né? Por exemplo, escrever Harry, dar um espaço e Potter, eu não posso remover esse espaço entre eles. Só os espaços em branco que ficar, por exemplo, antes, depois e antes, né? Antes, depois. Então, eu preciso poder fazer esse tipo de formatação. A gente pode criar uma função para isso, porque a gente vai usar essa formatação tanto no input que eu digitei, quanto no item. Então, eu posso criar uma função, já que eu vou usar nos dois. Então, eu vou criar aqui uma function. Não é dentro aqui, é aqui fora. Vou chamar ela de format string e ela vai receber o nosso valor, nosso value. E o que vai acontecer aqui dentro, né? Eu vou retornar o valor formatado. Então, o value ponto to lowercase. O to lowercase, ele vai fazer com que tudo fique minúsculo, to lowercase, mas tanto faz. Se tu quiser passar tudo pro maiúsculo, também não tem problema. Eu vou botar no minúsculo porque eu acho que fica melhor. Para tirar os espaços, a gente bota um ponto trim e depois a gente pode fazer algumas outras formatações também, mas eu vou fazer depois para conseguir mostrar um pouco melhor para vocês outras coisas antes. Aqui a gente pode identar ele, então a gente pode simplesmente quebrar dessa forma aqui para ficar um pouco melhor de ver, né? E aqui no último eu vou botar um ponto e vírgula. Agora, se a gente usar essa função em volta do nosso valor, dessa forma aqui, se eu colocar o format string em volta do nosso valor, ele está recebendo aqui o nosso valor, lembrando que isso aqui é o nome da variável que a gente passou para usar aqui dentro. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, o número e passasse aqui o value, ele receberia o número, né? Porque aqui eu posso botar qualquer nome, eu posso botar qualquer coisa, contanto que eu use isso aqui, sabe? No caso, o valor, né? Aqui eu passo a variável e aqui recebe essa variável que eu tô usando, independente desse nomezinho aqui, né? Só para deixar claro. Aqui tá o mesmo nome de coincidência mesmo. Se eu vir aqui no console e digitar alguma coisa maiúsculo, ele já tá passando pro minúsculo. Se eu botar espaços na frente, tá vendo que ele não recebe os espaços, ele tá mostrando que eu escrevi 10 vezes a mesma coisa. No caso, ele não tá contando os espaços. Se eu botar espaços depois, também não conta. Então, já tá funcionando o nosso trim e o nosso to lowercase. Agora, a gente vai precisar pegar esse item aqui, né? E fazer alguma coisa com ele. Então, como que a gente vai pegar esse item, né? Eu vou criar uma variável e vou chamar ela de itens, porque basicamente eu vou ter que pegar uma lista
dos itens, né? Então, eu vou criar uma variável de itens. Para pegar os itens, é novamente que nem eu fiz antes. Então, document. Ponto. Dessa vez, eu vou usar o query selector all, porque é mais de um elemento. E aqui dentro, eu passo o que eu quero. Eu posso botar ponto item, ou para ficar mais semântico ainda, ponto items item, que seria, né, o item dentro dos itens. E daí aqui, eu tô criando, tipo, uma lista, né, um array, com todos os itens que eu peguei. Vamos dar um console log desses itens para ver o que ele retorna. Então, console.log de itens. Se eu digitar alguma coisa, ele retorna uma node list, que é basicamente o tipo que o JavaScript retorna. Mas para a gente poder percorrer cada um desses itens dessa node list, a gente precisa fazer um for each para cada item, né? No caso, para cada item fazer um for each. Como que eu faço isso? Eu posso botar aqui items.for each. Então, para cada um, né? Para cada item, eu vou fazer alguma coisa. Então, aqui eu posso fazer uma arrow function também. E o que eu quiser manipular o item, eu manipulo aqui dentro. Agora que eu já tenho o valor e o item, eu preciso comparar os dois. E como eu faria, né, para comparar eles? Tem uma função no JavaScript que ela é a index_of. Eu vou mostrar aqui no console mesmo como que ela funciona. Depois eu mostro aqui no código aonde eu vou aplicar o uso dela. Então, por exemplo aqui, eu tenho uma palavra aleatória, né? Eu vou chamar, sei lá, abacaxi. Vou botar um ponto index_of e aqui eu vou passar o index que eu quero saber se tem na palavra abacaxi. Botei o A, ele me retornou 0, porque ele vai pegar a primeira posição que tem o A. Se eu botar, por exemplo, B, ele vai retornar 1. Se eu botar o I, ele vai retornar 6. Lembrando que a posição sempre começa no 0, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele funciona, então, dessa forma aqui. Tipo, então, aqui no nosso código, basicamente, o abacaxi, ele seria o nosso item e o index_of, né, o valor que eu recebo aqui, seria o nosso value, que aqui dentro eu vou passar o value e aqui fora, né, eu vou comparar com o item. Então, por exemplo, se aqui eu escrever abacaxi, ele retornou 0. Se eu, por exemplo, escrever qualquer coisa que não existe, ele vai retornar -1. Então, para a gente ver se existe algo que eu estou pesquisando ou não, a gente tem que ver se ele é diferente de -1. Vou mostrar isso na prática para vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, como que eu faria aqui? Eu vou fazer dentro de um console log primeiro para a gente ver o que acontece. Então, aqui, console.log. Vou pegar o item. Para pegar o texto desse item, a gente tem que botar um text content. Então, é só aqui escrever text content que ele já pega o valor do nosso item. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, só isso aqui para ver o que acontece, né? Deixa eu digitar alguma coisa. Ele vai pegar o texto de cada um desses itens. Nessa search que eu fiz aqui, tu pode digitar tanto o título quanto, tipo, o ano, a categoria, a descrição, mas depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para pegar ou só o título, só a descrição, ou o título e a descrição, por exemplo. Depois eu mostro isso para vocês. Mas primeiro vamos ver isso aqui. Então tá, esse item.textContent vai pegar o texto, né, que tem dentro dele. Então, esse item.textContent é o que a gente quer ver o index. Então, a gente bota index_of e o valor que a gente está escrevendo. Então, a gente bota value. Só que para a gente poder comparar certinho esse aqui com esse aqui, a gente também tem que usar, né, a nossa função. Então, a gente tem que passar aqui a format string nesse aqui também, para botar tudo para minúsculo ele também, né? Dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês, na verdade, como ele ficaria sem esse index_of já formatadinho certinho, né? Eu mostrei para vocês como que ele ficaria, né, sem o index_of. Deixa eu digitar alguma coisa aqui. Ó, ele tirou qualquer espaço em branco que tenha aqui antes, e esse espaço no meio ele deixa, né? Porque não tem como ele tirar. Só tirou o espaço em branco antes de cada texto, do início do texto. Beleza. Agora eu vou colocar o index_of aqui e vou mostrar para vocês o que acontece também. Se eu digitar, por exemplo, A, aqui no primeiro card, o A inicia na primeira posição, no segundo card, o A está na segunda posição e no terceiro card, o A aqui está na terceira posição. Então 0, 1, 2, 3. Mas ele tem outros As, né? Por que ele está pegando só o primeiro? Porque o index_of ele vai comparar com o primeiro que tem. Então, por exemplo, se eu escrever AV, ó, tá vendo que ele retornou 2 menos 1, porque nesses dois aqui não tem nenhum, ele não achou nenhum que tinha. Mas no primeiro,
ele continuou retornando a posição 0, porque tem no primeiro esse AV. Se eu botasse, por exemplo, deixa eu excluir aqui pra gente ser mais fácil de ver. Deixa eu apagar aqui primeiro, vou excluir aqui de novo. Se eu escrever, por exemplo, N, no primeiro tá na terceira posição, então 0, 1, 2, 3. No segundo tá em 200 e pouco, porque é aqui no meio da descrição. E lembra que tem aqueles espaços, eles contam como posições também, né? Então, aqui no segundo seria aqui o N, né? Se eu escrever NG, né? Ele vai continuar aqui retornando a terceira posição, porque ele tem. E nos outros aqui ele vai retornar -1, porque não tem, né? Não tem nenhum N, G e R. Então, quando ele acha, ele retorna a posição. Quando ele não acha, ele retorna -1. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Um if. A gente faz um if para ver se ele retornou diferente de -1. Se ele retornou diferente de -1, quer dizer que ele tem. Então, a gente pode mostrar o que ele está procurando. Então, a gente vai tirar esse console log daqui agora e a gente vai fazer um if aqui em volta. Então, if o format string item text content index of for diferente de -1, a gente faz alguma coisa. Se não, a gente faz outra coisa. E o que é essa coisa que a gente tem que fazer e o que é a coisa que a gente não tem que fazer? A gente tem que dar um display none ou um display, né, block. No caso, a gente vai usar o display flex como ele está estilizado, mas enfim. Então, basicamente aqui eu vou botar um item.style. Tu pode também criar uma classe, né, de hidden e show. No caso, eu vou fazer direto aqui com o CSS no JavaScript. Então, style.display igual a flex. Ou seja, caso eu tenha o item, né, diferente de -1, eu boto o display flex. Caso contrário, a gente faz a mesma coisa, só que a gente coloca aqui o display como none. Vamos ver se funciona? Vou escrever aqui Avengers, funcionou. Harry Potter, funcionou. Se eu escrever, por exemplo, Harry Potter com maiúsculo, por que não tá funcionando aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, eu esqueci, eu criei a função de format string, mas eu esqueci de usar ela aqui em cima também para comparar os elementos, né? Então, deixa aqui eu colocar a nossa funçãozinha. Daí, se eu escrever, por exemplo, Harry Potter com letra maiúscula, ele já vai funcionar. Se eu escrever Duna com letra maiúscula, também. Deixa eu testar aqui. Harry Potter completo, funciona também. O nosso código, ele basicamente já tá funcionando, né? A gente só precisa fazer alguns outros ajustezinhos. Então, quais ajustes a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui no nosso HTML a opção de nenhum item encontrado. Por exemplo, aqui no outro código que eu tinha feito, se eu botar alguma coisa que não existe, ele vem nenhum resultado encontrado. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui embaixo de todos os LIs, né? E colocar outro LI. Então, outro LI, ele vai ter um ID de no results. E dentro dele, eu vou botar um P mesmo, com um texto escrito nenhum resultado encontrado. Aqui ele vai aparecer sempre aqui, só que a gente não quer que ele apareça sempre aqui, né? Então, lá no CSS, eu vou definir que o noResults, então hashtag noResults, ele vai iniciar com um display none. E também eu quero que o texto fique alinhado no centro. Então, aqui eu posso botar um text align center. A gente não vai mais ver ele, então agora a gente tem que mostrar ele com o JavaScript. Como que a gente faz isso, né? A gente primeiro precisa pegar esse lugarzinho, né? Esse noResults. Então, aqui a gente cria uma const de noResults. Para pegar ele, a gente bota igual document.getElementById. O ID agora é no_results. E a gente já vai estar pegando aquela LI. Para a gente ver se tem algum valor ou não tem valor, a gente não pode simplesmente vir aqui e colocar o noResults como none e como flex ou block dessa vez, né? Porque aqui ele vê para cada um dos itens da lista. Então, por exemplo, se tiver um item só mostrando, ele já vai vir nenhum resultado encontrado, porque ele tá vendo para cada um, né? Não tá vendo para todos. E como que eu faço para ver para todos, né? Eu posso criar aqui uma let de hasResults. E eu vou definir ela inicialmente como false. Caso caia aqui dentro desse if aqui, o hasResults vai ser igual a true, porque tem resultado. Mas se cair aqui, o hasResults é false. Mas eu não preciso definir isso, porque como padrão ele já é false. Então eu não preciso colocar aqui hasResults é igual a false. E como que eu faço para mostrar ou esconder o item, né? Aqui fora do for each eu posso fazer um if. Então, if se tiver resultados,
has results, eu vou botar o no results ponto style ponto display igual a none. Se eu não tiver resultados, o display é none. Caso contrário, o no results vai ter um style de display igual a block. Aqui pode ser block porque ele não está estilizado com display flex, né? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, algo que não existe, ele bota nenhum resultado encontrado. Se eu escrever algo que existe, ele já mostra o nosso resultado também, né? Dessa forma, ele já está funcionando. A gente só precisa fazer alguns refinamentos no nosso código. Então, a gente pode colocar aqui para ver se a palavra ela tem acento ou não. Por exemplo, eu vou aqui fingir, né, que Duna teria acento no A. Tipo, um tio aqui no A. Se eu pesquisar por Duna, não vai funcionar. Teria que colocar o acento para ele funcionar. Como que a gente pode fazer para funcionar sem acentos, né? Com acentos, né? E a pesquisa aqui seria sem acentos. Eu posso vir aqui na nossa função e botar um ponto normalize. Esse normalize, ele altera os acentos para alguma coisa. NFD. Basicamente, esse normalize, NFD, ele vai fazer com que todos os acentos virem algo. Tipo, ele transforma os acentos por alguma coisa, por algum outro caractere. E daí a gente vai usar um regex, né, para trocar tudo que for algo, né, tudo que ele criar por vazio. Então, a gente bota aqui o código do regex. Isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Toda vez que vocês precisarem de algum regex, é só vocês pesquisarem por ele, como é que é feito, porque não há necessidade de decorar. A gente usa esse regex para algumas outras coisas também. Então, o que a gente passa aqui? A gente bota barra, abre colchetes, bota uma barra invertida, escreve o 0300 menos, contra barra de novo, o 036 F. Aqui fora vocês colocam a barra normal, um G, vírgula, espaço. Isso aqui vai basicamente substituir algo por vazio. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Duna, sem acento, ele já vai estar funcionando. Duna, Duna com acento, ele pega também. Agora deixa eu tirar o acento aqui de Duna. Então, o nosso código ele já funciona quando alguma palavra ela tiver acento. Mas, Lari, eu quero só pegar o título, eu não quero poder pesquisar qualquer coisa. Por exemplo, se aqui, né, eu colocar 2019, ele vai pegar o filme de 2019. Mas eu não quero isso, eu só quero o título, quero poder só pesquisar o título. Como que eu faria isso, né? Aqui em cima, dentro do for each, eu posso pegar o nosso título. Então, para isso, eu boto const, vou criar uma variável de item title para pegar o nosso título. Só que para pegar o nosso título agora, a gente pega do item, né? Não do document. Então, o item.querySelector.item-title. E eu quero pegar o text content dele. Dessa forma, a gente já tem o título. Então, aqui é só eu substituir esse item.textContent para item-title. Dessa forma aqui, eu só vou conseguir pesquisar o título. Então, aqui, Avengers funciona. Se eu colocar 2019, não funciona. Se eu botar Harry Potter, funciona. Mas eu quero agora o título e a descrição. Como que eu faço isso? Posso duplicar essa linha aqui, trocar aqui para item description. Aqui eu vou pegar o item description também. E aqui eu vou fazer um ou. Então, se o item title index of value for diferente de 1, então, ou o format string do item description ponto index of value for diferente de -1. Mas aqui tá horrível de ver, né? Tá muito ruim. Então, o que a gente pode fazer com esse if aqui? A gente pode quebrar ele. A gente quebra ele aqui e identa e deixa esse aqui para baixo. Dessa forma aqui a gente consegue ver bem melhor, né? Então, se eu pesquisar, por exemplo, Avengers, ele vai funcionar e a descrição seria isso aqui. Então, se eu botar, por exemplo, Loren, vai pegar de todos. Deixa eu colocar uma descrição diferente em algum item, por exemplo, sei lá, teste, aqui embaixo. E pesquisar por teste, ele vai funcionar também. Deixa eu voltar aqui. Então, dessa forma, a gente consegue, né, pesquisar tanto o título quanto a descrição. Então, dessa forma aqui, a gente pode fazer essa pesquisa. Para deixar o nosso código ainda mais eficiente e um pouco melhorado, né, o que a gente pode fazer também é um if em volta desse for each aqui, em volta disso aqui tudo, para verificar se tem alguma coisa digitada no nosso input, se ele não tá vazio. O que a gente precisa fazer? A gente pode botar aqui if, se o nosso value ele for diferente de vazio, ele executa isso aqui, tudo isso aqui. Se não, ele vai deixar sempre exibido os nossos itens e o nosso noResults vai ter sempre o display none. Então, a gente pode botar aqui itens.forEach para cada item. Eu boto aqui o item.style
style.display é igual a flex. E eu vou dizer também que o noResults, ele vai ter o style.display igual a none. Dessa forma ele ainda vai funcionar, mas a gente vai ganhar um pouco de performance. Então, basicamente o código com o if, ele é mais eficiente, né? Porque ele vai evitar com que o teu código ele execute quando o input estiver vazio. Dessa forma o nosso código ele vai ser mais eficiente e mais semântico também, melhorado. Então, essa aqui seria a nossa search bar. Esse aqui é o nosso projeto completo e pronto. Vocês viram que não é tão difícil assim a gente fazer uma search bar. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E também deixa aí nos comentários quais sugestões para os próximos vídeos. Minhas redes sociais e e-mail para contato estão aqui na descrição. O repositório desse código no GitHub tá aqui nos comentários também. Então, até o próximo vídeo. Tchau!